Bom, pessoal, tranquilo, dando continuidade aqui aos nossos estudos referentes aos direitos civis e políticos. Estamos no tópico Direitos Civis e Políticos, parte 2, ok? Na aula passada trabalhamos os direitos civis e políticos, parte 1. Agora eu quero discorrer com vocês ainda sobre direitos civis e políticos, parte 2, analisando os direitos civis e políticos em espécie, tá bom? Então, comigo na lousa, pessoal. Na aula passada, introduzimos aí direito à vida, né? Vimos fundamentação do direito à vida, trouxe alguns casos para vocês. Aí, como desdobramento, discorri um pouco sobre a pena de morte. Terminei falando a respeito de genocídio. Quero trabalhar com vocês um outro direito humano dentro dos direitos civis e políticos. Fiquem comigo na lousa. Eu estou falando do direito... Do direito não, né? Da vedação à tortura. Então, é o outro direito. Um direito novo, tá? A gente terminou o direito à vida. As considerações que a gente fez direito à vida, a gente termina, fica lá para trás. Tá bom, pessoal? Agora a gente já está trabalhando um outro direito civil e político em espécie, que é a ideia de vedação à tortura. Vedação à tortura. Então a gente pode mencionar o artigo 5 da DUDH, né? Artigo 5 da Declaração Universal. O artigo 7º do Pacto, do PIDCP, artigo 7º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e também o artigo 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos. Aí, pessoal, temos normativas específicas a respeito da tortura. Vamos colocar já as normativas específicas referentes à vedação à tortura. Bom, no primeiro aspecto, eu quero mencionar com vocês a Declaração sobre a Proteção de todas as pessoas Declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra a tortura. Na verdade, o nome dela é um pouco maior, né? É Declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra a tortura ou outras penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, tá? Ela foi adotada em 1975. Então, nós temos primeiro uma declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra a tortura. E temos uma outra normativa, é a Convenção. Então, a primeira declaração é de 75, tá bom? Agora nós temos também a Convenção, essa é mais famosa, essa aparece mais em concursos, tá bom? A Convenção contra a Tortura e outras penas. Aí ela complementa, né? E outras penas, ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, de 1984. Tá bom, pessoal? Então, vamos ler todo esse dispositivo, todo esse arcabouço normativo do âmbito do direito internacional dos direitos humanos. Pois bem, pessoal, a tortura é vedada. A tortura é absolutamente vedada no nosso ordenamento, fique bem claro, tá? Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? É muito comum que o examinador adore fazer pegadinha em concurso. Eu já até meio que trabalhei essa ideia com vocês. O examinador vem e pergunta assim, ó, vamos supor que a polícia prendeu um terrorista e esse terrorista escondeu uma bomba no centro de São Paulo. Bom, para que a bomba não exploda e não mate 1 milhão de pessoas, você está autorizado a torturar o terrorista para que ele conte onde ele escondeu a bomba. Isso é possível? Nesse caso, a tortura é admitida? Não, pessoal. Tortura é tudo ou nada. Ou você tortura ou você não tortura. E se você torturar, você incide nas normativas internacionais e nacionais de proteção aos direitos humanos. Repito, tortura não tem exceção. Vedação à tortura não tem exceção. Tá bom, pessoal? Essa é a informação que o examinador adora fazer pegadinha em concurso público, você já não vai mais errar esse tipo de questão. Pois bem, vamos ler agora o artigo 5º da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Pois bem,
O que mais? Vamos ler o outro dispositivo, o artigo 7º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ninguém poderá ser submetido à tortura, nem apenas a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Olha o que diz também a parte final. O artigo 7º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos traz uma complementação. Ela é importantíssima, essa complementação do Pacto Internacional, artigo 7º. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa sem seu livre consentimento a experiências médicas ou científicas. O Pacto Internacional traz uma complementação na vedação à tortura. Inclui-se como tortura submeter uma pessoa sem o seu consentimento a experiências médicas ou científicas. Ok, pessoal? Também, isso aqui costuma aparecer. E o artigo 5º, por sua vez, da Convenção Americana de Direitos Humanos, o item 2, ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser humano, tá bom? Aí nós temos 2 documentos internacionais, falta ainda uma normativa que eu quero trazer para vocês. Por hora, o que eu quero que vocês tenham aí, pessoal? Olha o que diz, tem a Convenção Interamericana, que eu quero citar para vocês também. Olha só, nós temos a Declaração sobre a Proteção de Todas as Pessoas contra a Tortura, de 1975, e a Convenção contra a Tortura e outras penas, tratamentos desumanos, cruéis, degradantes, etc., de 1984. Olha só, pessoal, no artigo 1º da Declaração, artigo 1º da Declaração, se vai trazer um conceito de tortura. Olha só, sob os efeitos da presente declaração, será entendido por tortura todo ato pelo qual um funcionário público ou outra pessoa a seu poder inflija intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos graves, sendo eles físicos ou mentais, com o fim de obter dela ou de um terceiro informação, uma confissão, ou mesmo de castigá-la por um ato que tenha cometido. Tá bom? E a tortura, vale lembrar, pode ser praticada tanto por ação quanto por omissão. Tá bom, pessoal? Ademais, o artigo 3º da declaração, costuma aparecer, da declaração, nós não estamos na convenção, nós estamos na declaração. Vai dizer o seguinte, ó, nenhum Estado poderá tolerar a tortura ou tratos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Não poderão ser invocadas circunstâncias excepcionais. É aí que está a fundamentação daquilo que eu disse agora há pouco. Tortura não tem exceção. Tais como estado de guerra ou ameaça de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência pública, como justificativa da tortura ou outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Tortura, pessoal, portanto, não tem exceção, tá bom? Tortura, portanto, não tem exceção. Só para a gente finalizar a tortura comigo na lousa, pessoal, faltou um documento, que é o documento interamericano. Coloca aí, ó. Só para você ter todas as normativas específicas, tá? Eu trouxe a declaração, trouxe a convenção, agora no sistema interamericano, nós temos o quê? A Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Foi adotado no âmbito da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos em 1985. 1985. Ratificada pelo Brasil. Em 1989. Ok, pessoal? Tranquilo? Então a gente consegue concluir tortura aí. Falamos da declaração contra a proteção de todas as... declaração sobre a proteção de todas as pessoas, a convenção contra a tortura e no sistema interamericano a convenção interamericana para prevenir e punir a tortura. Ok, pessoal? 1985. Pois bem, vimos, portanto, mais um direito humano, mais um direito civil e político. Vamos pular para outro direito civil e político. Na lousa a gente já vai colocar, repare como a gente usa bastante lousa para trazer todos os casos, os diplomas, as normativas específicas. Bom, o direito que eu quero trabalhar agora com vocês é o direito à liberdade.
direito à liberdade. Pessoal, fica comigo na lousa. O direito à liberdade é um direito amplíssimo, ele pode se manifestar das mais variadas formas, tá? Fique bem claro, o direito à liberdade é um direito amplíssimo que pode se manifestar das mais variadas formas. Aliás, vem aqui que eu vou explicar isso para vocês. Então, você tem liberdade de ir e vir, liberdade de consciência, liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de manifestação do pensamento, direitos relacionados à liberdade, tá? Então, as normativas internacionais de proteção dos direitos humanos asseguram a proteção da liberdade enquanto direito genérico e enquanto direito específico. É dizer, é assegurada tanto a proteção ao direito à liberdade em si próprio, considerado, como a proteção à liberdade de manifestação do pensamento, por exemplo, que é uma das manifestações, uma das derivações do direito à liberdade, tá? É uma primeira informação que eu trago para vocês. Uma segunda informação que eu trago para vocês é que a liberdade ela pode ser tanto negativa quanto positiva. O examinador também já perguntou isso. A liberdade pode ser tanto negativa quanto positiva. Rafael, o que é a liberdade negativa? Liberdade negativa é o direito de que o Estado respeite o seu direito de liberdade. É o direito de você exigir que o Estado não faça nada, absolutamente nada, para respeitar o seu direito à liberdade. Por isso que ela é negativa. Eu tenho o meu direito de não ser importunado. Liberdade negativa. A liberdade positiva é uma liberdade dentro do Estado. Entenderam? Se eu quero participar do processo eleitoral e eu não incido em regras de inelegibilidade ou inalistabilidade, eu posso participar do processo eleitoral. Eu sou livre para votar e ser votado se eu não atender, se eu não incidir em nenhuma das regras vedatórias. Por quê? Porque isso é uma liberdade positiva. Então a liberdade negativa é uma liberdade contra o Estado. A negativa. E a positiva é uma liberdade dentro do Estado. Ok, pessoal? Agora a gente tem que trazer mais algumas informações sobre o direito à liberdade. E eu quero derivar o direito à liberdade para vocês. Veja, o direito à liberdade tem uma consagração genérica, conforme eu falei, e existem manifestações específicas da liberdade. E dentro das manifestações específicas da liberdade, eu quero discorrer sobre duas com vocês. Quero discorrer com vocês, notadamente, a liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de expressão, e também a liberdade de religião. A gente vai desenvolvendo as nossas aulas aí, dentro dos direitos à liberdade. Eu quero discorrer sobre esses dois especificamente, porque o examinador tem perguntado bastante nos concursos públicos, notadamente porque há casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Para a lousa, pessoal. Liberdade de pensamento. Então, dentro do direito à liberdade, que é um direito genérico, nós admitimos pormenorizações, especificações. E uma dessas especificações que eu quero trabalhar com vocês é a liberdade de pensamento. A gente pode ver, por exemplo, o artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Liberdade de pensamento. Rafael, o que é liberdade de pensamento? Essa liberdade é incontrolável, tá? Você tem o direito de pensar. É a essência básica, o corolário das demais liberdades. Pensar ainda não é proibido. Aliás, deveria ser mais estimulado para algumas pessoas, diga-se de passagem. Mas pensar não é proibido. O Estado ainda não proibiu as pessoas de pensarem. A incidência, a tutela do Estado pode ocorrer quando você exterioriza esse pensamento e exterioriza indevidamente. Tá bom? Liberdade de pensamento. Artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Artigo 18 da DU-DH. Tá bom? O que mais? Artigo 18 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Artigo 18 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Olha o que diz o artigo 19, que é uma manifestação de liberdade negativa. Isto é, de exigir que seja respeitado o meu direito à liberdade. Eu posso opor o meu direito à liberdade, na forma da liberdade de pensamento, contra alguém. Artigo 19, inciso 1º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Ninguém pode ser molestado por suas opiniões. Bom, pessoal? Então, por aí vai. Essa é a liberdade de pensamento. Agora, nós temos também a liberdade de expressão. A liberdade de expressão se dá quando você exterioriza a sua liberdade de pensamento. Tá bom? Então, por que eu quis trabalhar isso como consequência? Primeiro, eu trabalhei a liberdade em si.
como ente genérico. Eu introduzi a liberdade como direito genérico. Depois eu trouxe a liberdade de pensamento. Agora eu quero discorrer sobre a liberdade de expressão. Isto é, você exterioriza o seu pensamento. E aqui nós temos uma chuva de casos em que a Corte Interamericana de Direitos Humanos foi chamada a se manifestar. Quando envolve liberdade de expressão, que é uma forma de decorrência da liberdade de pensamento. Por isso que eu trouxe isso para vocês. Tem casos, e o examinador está perguntando esses casos. Vamos para a lousa, pessoal? Vamos colocar esses casos envolvendo liberdade de expressão. Vamos colocar alguns que podem aparecer. Então eu vou puxar aqui, ó, liberdade de pensamento, né? Aí a liberdade de pensamento exteriorizada é a liberdade de expressão. Beleza, até aqui tranquilo. Dentro da liberdade de expressão eu quero trabalhar o quê? Casos. Casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá? Primeiro caso. Caso Granier e outros versus Venezuela. Esse caso já apareceu com esse nome, ó. Rádio Caracas Televisão versus Venezuela. Primeiro caso que eu quero trazer para vocês, caso Granier e outros versus Venezuela, também conhecido como caso Rádio Caracas Televisão versus Venezuela. Em 2015, a Corte Interamericana condenou o Estado venezuelano pelo fechamento da emissora televisiva, a Rádio Caracas Televisão, por efetuar críticas ao governo de Hugo Chávez. A condenação se deu com base numa suposta ofensa ao direito à liberdade de expressão. Essa ofensa foi praticada pelo governo venezuelano. Tá bom? Caso Granier e outros versus Venezuela, caso Rádio Caracas versus Televisão. Em 2015, a Corte Interamericana condenou o Estado venezuelano pelo fechamento da emissora televisiva por efetuar críticas ao governo de Chávez, entendendo haver violação ao direito à liberdade de expressão. O governo da Venezuela violou a liberdade de expressão ao fechar essa emissora por não concordar com o projeto, com o trabalho, com as atitudes do Hugo Chávez. Aliás, pelo menos na data que nós estamos gravando essa aula, a situação da Venezuela se deteriorando rapidamente. Situação da Venezuela se deteriorando rapidamente por conta de ofensas totais aos direitos essenciais ao homem. Tá bom, pessoal? Mais um caso. Caso Ricardo Canese versus Paraguai. Caso Ricardo Canese versus Paraguai. Durante a campanha presidencial, olha a ementa. Eu estou sempre falando o nome do caso e a ementa, que é como o examinador pergunta. Durante a campanha presidencial de 1993 no Paraguai, o candidato Ricardo Canese fez declarações à mídia contra outro candidato, a quem acusou de estar processado, de estar envolvido em irregularidades na construção de uma usina hidrelétrica. Canese foi processado e sentenciado a 4 meses de prisão, além de outras restrições aos seus direitos fundamentais. A Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou desproporcional a condenação e afirmou que ela era contrária à liberdade de expressão, reforçando a importância do direito nas campanhas eleitorais. Vamos reproduzir, pessoal? Vamos falar de novo para vocês? No caso Ricardo Canese versus Paraguai, em 2004, durante a campanha, a decisão foi em 2004, durante a campanha de 1993, o candidato Ricardo Canese fez declarações à mídia contra outro candidato. E o Ricardo Canese acusou esse outro candidato de estar sendo processado e envolvido em irregularidades na construção de uma hidrelétrica.
O candidato que fez a alegação foi processado e sentenciado, além de outras restrições aos seus direitos fundamentais. A Corte considerou isso desproporcional por ser contrário à liberdade de expressão, reforçando ainda a importância do direito nas campanhas eleitorais. Ok, pessoal? Esse foi mais um caso. E só para a gente fechar aqui, caso Kimmel versus Argentina. Caso Kimmel versus Argentina. O jornalista Eduardo Kimmel foi condenado por ter criticado em um livro a atuação de um juiz penal encarregado de investigar o massacre. A Corte entendeu que a sanção ao jornalista era desproporcional e que violava o direito à liberdade de expressão da vítima. Tá bom? No caso Kimmel versus Argentina, o jornalista Eduardo Kimmel foi condenado por ter criticado em um livro a atuação de um juiz penal encarregado de investigar o massacre. A Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que a sanção ao jornalista era desproporcional e que violava o direito à liberdade de expressão da vítima. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, estamos vendo aí os direitos civis e políticos. Vimos o direito à liberdade num primeiro aspecto, genérico. Depois tratamos da liberdade de pensamento. Vimos a liberdade de expressão. Agora, sem mais delongas, eu quero pular com vocês para a liberdade de religião. Vamos lá, pessoal. Liberdade de religião também temos algumas normativas, algumas nuances. Comigo na lousa. Ainda dentro do direito à liberdade, tá bom? Liberdade de religião. Vamos lá, então. Para a gente finalizar direito à liberdade, tá bom, pessoal? Depois a gente termina direito à liberdade. Liberdade de religião. Liberdade de religião. A gente está falando do artigo 18 da Declaração Universal. Está falando do artigo 18 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Está falando do artigo 18, itens 1 e 2 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Estamos falando também do artigo 3 da Declaração Americana de Direitos Humanos. E estamos falando do artigo 12 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Olha o que diz o artigo 18 da Declaração Universal, pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Vou ler só mais o artigo 3º da Declaração Americana. Ó, toda pessoa tem direito de professar livremente uma crença religiosa e de manifestá-la e praticá-la pública e particularmente. Devo mencionar para vocês ainda uma normativa. Deixa eu trocar a cor da caneta. Envolvendo liberdade de religião. Atenção para a declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância declaração sobre a eliminação de todas as formas de intolerância e de discriminação baseadas em religião ou crença. Baseadas em religião ou crença. Foi adotada em 1981, tá bom? E para finalizar, como documentos importantes a serem mencionados, olha o tanto de coisa que a gente traz para vocês. A observação geral, então já mencionei a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e de discriminação baseadas em religião ou crença, de 1981. A observação geral
número 22 do Comitê de Direitos Humanos. O que diz essa observação geral número 22? Vai dizer o seguinte, ó. Reflete-se a preocupação das Nações Unidas com a liberdade de religião e de crença, notadamente quanto à discriminação daquelas menos tradicionais, estabelecidas recentemente. Reforça-se ainda que esse direito implica no direito de não crer em nada, ser ateu. Por isso que eu trouxe elas aqui para vocês. Essa observação geral número 22. Direito de crença envolve, inclusive, o direito de não crer em nada. Tá bom, pessoal? Então, a liberdade de religião envolve a liberdade de ter uma crença, de ter mais de uma crença, de mudar de crença, de não ser arbitrariamente impedido de professar uma crença, inclusive de não crer em nada. De não crer em nada. Nós adotamos um modelo laico, se a gente for considerar o exemplo brasileiro. O Brasil é um Estado laico, tá? Nós respeitamos todas as religiões, uma religião, bem como a ausência de uma religião. Nós não somos um Estado laicista. E as normativas de direitos humanos se preocupam muito bem com essa distinção, sobre a importância de ser um Estado laico e não um Estado laicista. Rafael, não entendi. Não é a mesma coisa? Não, pessoal. O Estado laico é aquele que respeita uma crença. O Estado laicista é aquele que manifesta alguma forma de desprezo por alguma crença, ou persegue uma determinada crença, ou favorece uma determinada crença. Mas geralmente quando ele persegue uma crença. Então o Estado laico é o que nós somos. É o que as normativas de direitos humanos autorizam e estimulam. Ok, pessoal? Agora, nós não somos um Estado laicista, nós somos um Estado laico. Um Estado laicista é aquele Estado que manifesta ódio ou preferência ou discriminação por alguma religião. Ok, pessoal? Então, nós vimos aí os direitos civis e políticos. Aí eu trabalhei com vocês, mais especificamente aqui nesse caso, os direitos relacionados à liberdade. Aí trabalhei liberdade de pensamento, trabalhei liberdade de expressão. E agora, por último, eu trabalhei liberdade de religião. Rafael, tem mais liberdades? Tem. Liberdade de ir e vir, tá? Tem um monte de coisa, tem um monte de liberdade. Liberdade de ter um ofício, trabalho ou profissão. Tem várias outras manifestações de liberdade. Gente, no tempo que nós temos disponível, a gente tem que selecionar aquilo que vem caindo quantitativamente e, obviamente, fazer algumas apostas. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra aqui direitos relacionados à liberdade. A gente volta na próxima aula ainda com direitos civis e políticos a partir de pessoa com deficiência. Mas a gente se vê daqui a pouco, pessoal. Muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Um grande abraço e até mais.